Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando agora o seu programa do agronegócio. Agroband Paulista está no ar. Confere só alguns dos destaques da edição de hoje. China suspende a importação de carne bovina de 3 frigoríficos do Brasil. E a medida reforça a importância das empresas atenderem às exigências para a venda do produto brasileiro no mercado externo. Item essencial na cozinha dos brasileiros está mais caro nas últimas semanas. O ovo teve um aumento de 40%. Na nossa terceira reportagem especial sobre mulheres no agro, você vai conhecer a história de 4 mulheres que estão à frente de cafezais. E ainda, a inflação dos alimentos segue em discussão no setor agropecuário. As medidas anunciadas recentemente pelo governo foram criticadas no encontro organizado pela AproSoja Brasil para tratar dos principais desafios do setor. E a gente abre a edição de hoje falando que a China suspendeu a importação de carne bovina brasileira de 3 frigoríficos. A ação só reforça o quanto é importante atender às exigências do mercado externo. A suspensão é temporária e foi determinada após auditorias remotas que identificaram não conformidades em relação aos requisitos chineses. Esse pecuarista acredita que os casos são isolados e fruto de um descuido no confinamento. Eu imagino que essa contaminação se deu por algum animal, 1, 2, 3 animal no lote. Precisou tomar um vermífugo no decorrer da engorda. E isso aconteceu que não ficou bem atento o pessoal que fez a vacina, o vermífugo, e saiu o lote para o frigorífico. Então acho que foi um meio descuido da equipe da propriedade que fez isso. A gente não sabe que propriedade foi, mas eu acredito num descuido e isso caiu no frigorífico e infelizmente teve a infelicidade de aquele lote ser avaliado e ele deu a contaminação por ivermectina. O Brasil ocupa hoje a 2ª posição mundial em confinamento de gado e é preciso cautela para lidar com os desafios da atividade. A gente faz um protocolo sanitário na chegada dos animais, vermífugo, carbúnculo, diversas vitaminas, faz um protocolo sanitário completo. E se acontecer de a gente ter que repetir a dose em algum animal no meio do caminho, a gente tira o animal e leva ele para a enfermaria para ele completar uma noventena nova a partir daquele dia, para justamente não acontecer isso que aconteceu. A adoção de tecnologias e um manejo adequado são fundamentais para enfrentar os desafios do confinamento no Brasil, garantindo assim a saúde do rebanho e lucratividade aos produtores. O Boitel Chaparral, em Rancharia, possui moderno e tecnológico sistema de confinamento, que é utilizado desde a chegada dos animais. Os animais são identificados e passam a ser rastreados. E para garantir a saúde, todos os animais confinados são vacinados, vermifugados e possuem acompanhamento diário. Além disso, a alimentação também é feita de forma digital, garantindo uma dieta balanceada. O Boitel Chaparral, ele é todo informatizado, inclusive o trato. Nós fazemos de 4 a 5 tratos por dia e é feita uma ração balanceada com os micro, com os macro, com vitamina e com as comidas necessárias para que o boi engorde, né? A nossa engorda aqui, mais ou menos, ela gira em torno de 1,7 kg a 2 kg por dia no animal. Isso, o animal deve ficar aqui mais ou menos uns 100 dias até completar um período de engorda.
O confinamento é a opção ideal de engorda bovina para quem procura segurança e rentabilidade, principalmente no período de estiagem, quando a escassez de chuvas reduz as pastagens, prejudicando o rendimento do rebanho. Eu acho que esse ano vai ser bem diferente. Primeiro que já não choveu tanto em muitos lugares, né? A chuva foi reduzida, tem lugar que choveu os mínimos dos mínimos, que o pasto não segura muito, mais alguns dias acaba o pasto. Daí a chance do parceiro trazer os bois para um confinamento, fechar os bois, engordar os bois, ele desocupa o pasto que ele já vai ficar sem ele e dá para fazer até uma reposição no meio do caminho antes de vender o boi para pagar com a venda do boi gordo. E a gente volta a falar aqui no Agroband sobre a alta de um dos alimentos que tem inflacionado a cesta básica brasileira. O ovo aumentou quase 40% só nas últimas semanas. Confere só na reportagem os motivos para essa alta no alimento. Você deve ter notado que o ovo anda mais caro nas últimas semanas. Em Bastos, principal polo produtor do estado, o preço dos ovos brancos registrou um aumento de 39,4% em comparação a janeiro. E um dos motivos tem relação com os Estados Unidos. O problema maior é o seguinte, que tudo que se passa aqui no Brasil depende de alguma coisa lá fora. Então, lá nos Estados Unidos, nós tivemos um problema que foi a produção de milho. E esse milho, ele serve para fazer ração aqui no Brasil. Então, quando nós estamos agora importando esse milho, importando esse milho ou exportando, tanto faz, nós temos uma alteração muito grande de preço. Então, lá nos Estados Unidos tem problema, trouxe o problema aqui para nós. Então, automaticamente, o que nós podemos atribuir? Atribuir que o problema lá infligiu aqui, portanto, houve aumento então desses ovos. Entre os fatores que impulsionaram a alta no preço dos ovos está a quaresma, período em que muitos deixam de comer a carne vermelha e buscam outras alternativas, como o ovo. Trata-se de uma proteína que substitui a carne. Como é uma proteína que substitui a carne, nós passamos a usar isso. Então a própria mídia, os jornais todos trazem a informação que o ovo é um grande alimento. Então aumenta-se o consumo, automaticamente vai acontecer o quê? Também vai aumentar o valor. E os motivos dessa alta não param por aí. O calor excessivo que tem feito também influencia diretamente na produção dos ovos. O calor que nós estamos passando, essa alta temperatura que nós estamos passando, traz o quê? Faz com que a galinha poedeira, sinta mais a necessidade da água e ela consome um pouco mais de água, portanto, ela acaba até reduzindo o ovo em que ela põe diariamente. Então, automaticamente, esse calor, ele traz o quê? Ele traz um desconforto e com esse desconforto ela passa a produzir menos. Infelizmente, a expectativa não é de melhora nos preços, como explica o Moisés. Não dá para falar que vai abaixar, em hipótese alguma. Vai melhorar um pouco, mas com essa oscilação. Aumenta, sobe e assim por diante. Apesar do alto preço, algumas dicas podem ajudar na economia e aliviar o bolso. Fazer, por exemplo, um omelete, você vai comer 3, 4 ovos, alguma coisa, faz um omelete acrescentando alguma coisa de substituição, então a dica é essa. E a dica maior, sabe o que é? É utilizar também as feiras, procurar onde o preço é mais em conta, É claro que o supermercado vende também, mas o preço menor ainda está na feira. Então o que você deve fazer? Pesquisar e verificar onde está menor. A gente então aproveita para saber como vai ficar o tempo para os próximos dias. Veja na nossa previsão do tempo. A semana promete temperaturas mais amenas e com possibilidade de pancadas isoladas. Em Araçatuba, a mínima de 21 e a máxima podendo bater os 32 graus. Em Bauru, os termômetros oscilam entre os 20 e 32. Marília, mínima também de 20 e a máxima não passa dos 30 graus. Presidente Prudente, a semana promete ser mais amena, com mínima de 21 e a máxima de 30. E em Rio Preto também, os termômetros oscilam entre os 20 e os 30 graus. Primeira pausa aqui do Agroband, intervalo é bem rapidinho. É o tempo de você lá pegar aquele cafezinho, a gente já volta com muito mais informação.
é no instante só. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 310, em Araçatuba R$ 306. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 164,50. O quilo do frango vivo fechou no atacado a R$ 7,90 e na granja a R$ 5,60. O litro do leite foi cotado em Avaré a R$ 2,95 e em Campinas a R$ 2,60. A saca do café foi negociada em Franca a R$ 2.530 e em Marília R$ 2.600. Já estamos de volta com o Agroband e para mostrar agora nossa terceira reportagem especial sobre mulheres no agro. Não é difícil encontrar mulheres na plantação ou na colheita do café, mas nos últimos anos, mulheres liderando cafezais têm aumentado. A gente vai conhecer agora a história de 4 dessas mulheres que seguem na liderança. A cafeicultura tem história em Garça. A cidade é uma das maiores produtoras de café do estado e é reconhecida como indicação geográfica para o plantio do grão. E por trás dos números estão as mulheres, que fazem a diferença no mercado. O crescimento da liderança feminina na cafeicultura é real. Elas gerenciam fazendas, decidem sobre investimentos e controlam a produção. A Hilarita é um exemplo disso. Ela representa a terceira geração da família no setor e hoje tem um papel fundamental em todas as etapas do negócio. Hoje a mulher ela é empreendedora, ela é inovadora e hoje ela está preparada desde da escolha da muda do café até a comercialização do produto. Nesse crescente cenário de mulheres assumindo a liderança na cafeicultura, Flora passou 12 anos trabalhando no mercado financeiro em São Paulo. E em 2023, decidiu voltar às origens familiares. Ela viu no café a oportunidade de recomeçar na fazenda da família. Hoje é responsável pela área comercial e financeira do negócio. Hoje a gente trabalha com bastante análise, a gente se reúne quase que mensalmente para fazer análise de mercado, saber qual que é o nosso break-even exato da safra, fazer os planejamentos financeiros que a gente tem que fazer. E por se tratar de commodity, né, a gente sabe, os preços variam muito. Atualmente fala-se muito dos preços altos do café, né, e isso, enfim, é reflexo do que a gente tem visto nas lavouras de café, das dificuldades que a gente tem passado, principalmente as climáticas, né. E, enfim, essa análise financeira, você acompanhar o seu negócio financeiramente, é de extrema importância para você tomar as decisões certas no futuro, né? Já a história da Silvia é um pouco diferente. Ela passou por 4 faculdades até descobrir que sua vocação era o café. Hoje ela administra a Fazenda Grancelli, um nome reconhecido na produção de cafés especiais, com prêmios em diversos concursos. O concurso Florada ele é o maior concurso de cafés especiais para mulheres do mundo. E aqui, pela qualidade do nosso café, nós tivemos um bom resultado e fomos campeões nos últimos 3 anos na categoria regional. Da produção à comercialização, a presença feminina tem ganhado força no agronegócio. De acordo com o último censo do IBGE, mais de 40 mil estabelecimentos agrícolas com a produção de café são liderados por mulheres. E se a gente for pegar o número de mulheres na coliderança, o número sobe para 89 mil mulheres comandando ou compartilhando a liderança. Um cenário que mostra a evolução do setor. Para a Larissa, a cafeicultura feminina é uma forma de fazer com que as mulheres sejam protagonistas no agronegócio. Tudo vai te deixando cada vez com mais vontade de fazer, cada vez mais empolgado e cada vez querendo fazer mais, né? Como a Hilarita falou, é viciante, né? É viciante, é empolgante, é apaixonante. Mulheres como Hilarita, Flora, Silvia e Larissa estão mostrando que o protagonismo na produção de café
é uma realidade cada vez mais presente no agronegócio. Um novo capítulo escrito por mulheres que fazem a diferença. E a Conferência do Clima, que vai acontecer no fim do ano no estado do Pará e deve reunir lideranças de todo o mundo, vai discutir a questão do clima, desmatamento e também do efeito estufa no planeta. A gente vai conhecer agora algumas medidas que são realizadas por empresas privadas. De olho na COP30 que acontece em novembro deste ano em Belém, no Pará, a Confederação Nacional da Indústria lançou em parceria com instituições, empresas brasileiras e estrangeiras a Sustainable Business COP30. Grupo de trabalho que vai contribuir nas negociações climáticas e sustentáveis. O setor produtivo nesse país, e eu me atrevo a dizer, nas grandes economias, tem efetivamente compromisso com a sustentabilidade. E se a gente quer ser pragmático, quer ser tão simplório na explicação, quem não quer associar ao seu valor de marca a imagem de sustentabilidade, a imagem de reciclagem, a imagem de meio ambiente? Todos. Então, isso é suficiente para explicar o interesse do setor produtivo, mas eu acho que, além disso, tem uma consciência muito profunda. A iniciativa quer construir um grupo de representatividade empresarial internacional, a exemplo do que existe no G20 e no BRICS. O governador do estado, Helder Barbalho, destacou a importância do debate das pautas sustentáveis e o combate ao desmatamento no Brasil. O Brasil tem feito de maneira correta o seu dever de casa, na redução das emissões, no combate às ilegalidades ambientais, na redução do desmatamento, e cito o exemplo do Pará. Em 2018, o estado do Pará desmatou 4.400 quilômetros quadrados. No exercício de 2024, este número chegou a 2.200 quilômetros quadrados. Portanto, foram 2.200 quilômetros quadrados preservados de floresta. Isto tudo demonstra a assertividade nas ações de comando e controle e fiscalização. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a meta para este ano é elaborar recomendações para as lideranças governamentais nas negociações da COP30, formando acordos para o setor privado reduzir as emissões de gases de efeito estufa, além de criar iniciativas voltadas para uma agenda climática positiva. Encontra um claro e nítido compromisso, quer seja porque entende que o compromisso com a sustentabilidade, com o clima, é um compromisso que agrega valor a seus produtos, à sua marca e também pela própria sociedade. Quem não quer ter consumidores saudáveis, dispostos e com condições de consumir? Todos. Então, isso simplesmente justifica todo o interesse do setor produtivo. O Brasil está diante de uma grande janela de trazer essa pauta da agenda climática para ser vitrine e ser exemplo de boas práticas para o mundo. Para nós da Amazônia, isso tem um condão mais especial ainda, porque é um momento de buscar um pacto de integração do setor produtivo, integração da indústria, tendo a Amazônia como um grande ativo, uma grande potencialidade de solução de boas práticas do Brasil para o mundo. É com a proposição e a formulação de políticas públicas que o governo brasileiro desempenha um papel central nas ações de combate às adversidades climáticas e à preservação ambiental. O Brasil retomou a sua política industrial, vem se desenvolvendo e o que é melhor, não está se desenvolvendo à toa, ele está se desenvolvendo com compromisso da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Para o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, a ação conjunta entre os países é essencial para o avanço nas negociações e a busca por investimentos para as nações em desenvolvimento atuarem de forma efetiva no combate à questão climática. O Brasil tem que se apresentar para o mundo como o melhor lugar para os investimentos das empresas que acreditam na sustentabilidade. O Brasil é uma grande esperança dos demais países que têm florestas, países em desenvolvimento que têm florestas, porque nenhum país com florestas tropicais tem a ciência que o Brasil tem, as instituições que o Brasil tem, a academia que o Brasil tem e também a experiência econômica que o Brasil tem. Portanto, há uma imensa expectativa, inclusive com relação aos temas de
bioeconomia e outros que foram citados. O papel da Amazônia no equilíbrio ambiental do planeta estará no centro dos debates entre diversos países que participarão da Conferência do Clima da ONU. Por isso, a medida lançada pela CNI ganha ainda mais força e urgência. A gente faz a nossa última pausa aqui no Agroband, o intervalo é bem rapidinho, a gente já volta, mas antes confere as cotações agropecuárias de hoje. A saca da soja, 60 quilos, foi cotada em Campinas a R$ 132,50 e em Cândido Mota a R$ 118. A saca 60 quilos do milho seco foi cotada em Altinópolis a R$ 83,80 e em Cândido Mota a R$ 77. A saca 60 quilos do feijão carioca foi cotada em Barretos a R$ 170 e em Itapetininga a R$ 230. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,43 e na esteira R$ 145,69. De volta com o Agroband para falar que a inflação dos alimentos tem sido motivo de discussão no agronegócio. As medidas adotadas pelo governo nas últimas semanas foram criticadas em uma reunião organizada pela AproSoja Brasil. Confere só. A eficácia das medidas anunciadas pelo governo para conter o preço dos alimentos foi destaque na discussão entre as associações brasileiras dos produtores de soja. A manifestação ocorreu após o anúncio de ações regulatórias, como a isenção do imposto de importação sobre produtos. Para o presidente da AproSoja Brasil, a proposta atual não resolve o problema. Nós vemos como uma medida ineficiente, não funciona, até porque os produtos que o governo anunciou, milho, café, enfim, óleo vegetal, são produtos que o Brasil praticamente são um grande produtor. Dificilmente nós vamos ter algum desses produtos entrando no Brasil mais barato que o Brasil produz. O principal alvo das críticas foi o incentivo para a importação de commodities, como é o caso do milho. Para o setor, a redução de impostos nas compras do exterior não deve aliviar o mercado interno. Pode ser que no futuro ele acabe criando até um próprio imbróglio aí nesse cenário econômico aí para o Brasil. As medidas para nós devem ser investimento, o governo precisa fazer um grande investimento na agricultura. O presidente da AproSoja Pará defendeu o aumento do volume de produção como caminho para reduzir a inflação dos alimentos. Eu acredito que é o seguinte, é oferta. A lei é clara, oferta e procura. Nós vamos ter mais oferta. Eu acho que em vez de estar questionando algumas coisas, isentando, por que não fazer que o produtor produza mais? Produz mais. Então, ele com certeza vai ter mais oferta no mercado e aí a concorrência que vai pegar caminho. Uma das soluções apontadas pelo setor foi a redução dos custos de produção no campo. O presidente da AproSoja Roraima afirma que o preço do diesel é o que mais impacta o valor final dos produtos. Nós precisamos atacar os custos de produção para a gente fornecer produtos melhores para o mercado. Agora, se baixar uma porcentagem de um produto que a gente já exporta, não faz diferença nenhuma. E o negócio é atacar o custo de produção para fornecer, então, melhor, para chegar na ponta do consumidor. Porque, principalmente o diesel, a gente usa para produzir, mas também usa para levar da nossa propriedade até o consumidor. Isso encarece. E por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Tenha um bom dia, uma boa produção e até o nosso próximo encontro. Tchau!